esquecer, o que é um aprendizado, não é? É uma lição difícil, certamente. Mas é possível. Aprenda a relevar e esquecer para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. A serenidade é o segredo das vidas longas e felizes. Nossa, isso aqui eu vou marcar. Vou ler de novo antes de eu dormir hoje. Muito bem, 2, 2, 3. Nós vamos então agora buscando serenizar. Não estaremos fazendo nossas observações normais, porque se vocês estão aqui na semana do Ano Novo, na semana dos feriados, vocês já sabem de tudo sobre a preparação, sobre esse trabalho. E é por isso que nós já vamos direto, buscando o contato com os nossos mentores espirituais, abrindo a nossa alma, como nos lembrou a mensagem, em amor. É mais fácil praticar o amor com as pessoas que ainda não temos intimidade. Por isso, é mais fácil praticar o amor aqui. Mas não devemos relegar essa prática a segundo plano, pois exercita a força da nossa alma, nos ajuda a reconhecer o nosso coração portentoso e cheio de amor. Nós aqui buscamos, Senhor, na companhia uns dos outros, aprender a amar. Abre os canais do nosso coração e favorece o entendimento da nossa alma no aprendizado real das suas lições. Releva os nossos erros, nossas querelas, e nos ajuda a ver em todas essas situações oportunidades de reflexão e autoeliminação. Vamos gerar esse amor em volta de nós, desejando às pessoas que estão à nossa volta o melhor, ou seja, a paz de Deus. E na companhia desses iluminados benfeitores espirituais, de nossos verdadeiros anjos de guarda, nós buscamos Jesus louvando e através dele buscamos o Criador de todos nós, o Pai que nos ama individualmente, Criador de tudo e de todos. Pai de amor e bondade que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. É em vosso santíssimo nome, é em nome do Cristo e dos veneráveis mentores que nos assistem, que pedimos licença para iniciarmos a nossa reunião de hoje. Dando graças a Deus e convidando nossa querida irmã Sabrina, que será a nossa palestrante da noite. Obrigada. Boa noite. É com muita alegria que todos aqui estamos. Como a nossa irmã Lívia comentou,
hoje é um dia atípico, não é? Porque o último dia para nós, né, de trabalho espiritual, encarnados, porque os espíritos não têm Natal, Ano Novo, não é? Eles continuam trabalhando, feriado, nada disso. Mas esta parábola que nós vamos estudar hoje é mais uma reflexão. E nós vamos ver que é muito mais próximo à questão nossa, né, de trabalhadores espíritas, de simpatizantes, mas aos que aqui presentes não são espíritas, que estão vendo a mensagem pela primeira vez, peço que já se sintam parte, porque a partir do momento em que nós temos acesso a essas informações, nós já somos muito diferentes do que a maioria lá fora. E nós já somos responsáveis pelo que nós ouvimos, pelo que nós aprendemos e pelo que nós vamos gerar os frutos mais na frente. Então, sintam-se todos parte, espírita ou não, desta reflexão da noite de hoje. Basicamente, essa parábola, todo o estudo foi retirado do livro do Dr. Alírio Cerqueira, que se chama Parábolas Evangélicas. É uma abordagem psicológica, transpessoal e consciencial das parábolas de Jesus. Então, nós vamos ver que, resumidamente, ela nos traz a fidelidade, não é, ao trabalho de Jesus, que assumimos a nossa própria consciência, cada um de nós em espírito. Por favor, puderem apagar a luz? Obrigada. Começa assim. Os primeiros slides nós vamos passar um pouco mais rápido, porque é basicamente a parábola. Porém, peço que vocês prestem atenção a um importante detalhe que vai estar grifado em todas elas. Porque o reino dos céus é semelhante ao homem de pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha, e ajustando com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, nós começamos tentando frisar. O que é o reino dos céus? O reino dos céus não é um lugar que nós vamos. Céu, inferno, purgatório, é um lugar que todos os espíritos de luz estão com asas nos esperando. Olha, você chegou, finalmente, não é? Saiu daquela situação. Não. O reino dos céus nada mais é do que o significado da transformação interior nossa, né, por meio do trabalho no bem. Essa é a primeira informação explicada nesse livro do Dr. Alírio. E todos nós somos convidados desse reino dos céus. E vale um parênteses que não são os trabalhadores perfeitos, os espíritos perfeitos, porque eles não estariam aqui, não é? Jesus não está contando, o nosso Pai não está contando com seres perfeitos na sua criação, para podermos, né, auxiliar e adquirir este reino dos céus. E o pai de família na parábola é a simbologia adquirida ao quê? A Deus. Não é? Então, quando nós lermos o conteúdo, vamos já assimilar. Pai de família, Deus, o reino dos céus, é a transformação interior. A vinha, não é? Quando esse pai de família manda os trabalhadores para a vinha, é o que? É o planeta Terra. Né? É o nosso campo de atuação. Então, ele nos manda, né, ao trabalho no bem, no planeta todo. E a primeira hora, ou seja, primeira hora do dia, que seria o denário, é o pagamento, não é? Que é a unidade monetária da época de Jesus. Então, vamos dando prosseguimento. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Bom, a hora terceira para os judeus significa às 9 da manhã. Então, lembram que no primeiro slide foi a hora primeira, que é às 6 da manhã. Tá? Isso está explicado no livro. A hora terceira já é às 9 da manhã. Mas esse senhor convida os ociosos, não é? Os desocupados, a trabalhar também por 1 denário pela jornada. Então, também vão receber o mesmo pagamento. E interessante que, preste atenção a este detalhe, o pagamento para os que começaram às 9 é o mesmo para os que começaram às 6 da manhã. Não é? Então, isso que foi combinado com o pai de família, com o senhor. Saindo outra vez perto da hora sexta e perto da hora nona, fez o mesmo. A hora sexta já era meio-dia, e a hora nona, 3 da tarde.
E o pagamento acertado foi o mesmo, 1 denário. Então vocês falam, nossa, né, começar às 3 e receber a mesma, é uma maravilha, não é? Porque a gente já está pensando no nosso plano material, não é? Onde está, onde vai sair essa história, né? Que história mais interessante. Bom, continuando. Saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, mais ociosos, não é? E perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Porque ninguém nos assalariou, disse-lhe ele. E de vós também para a vinha e receberei o que for justo. Isto era a hora 10ª, já era às 5 da tarde, final do dia. Então nós vemos que ainda tinham ociosos e o Senhor chamou-os para trabalhar. Também prometendo pagamento justo a esses que iniciaram às 5 da tarde, no nosso tempo, claro. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, ou seja, pelos últimos, até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. Então, até os que começaram às 5 da tarde também receberam o quê? O pagamento como 1 denário. É, igual ao primeiro, né? Aí, eles trabalharam apenas 1 hora. Bom, então, lembre desse detalhe. Os que começaram às 5 e receberam também 1 denário. E os que começaram às 6 da manhã trabalharam o quê? Quase 12 horas, né? Ou mais. Então, continuando. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que haviam de receber mais. Os primeiros começaram às 6 da manhã. Justo, né? Bom, eu começo a trabalhar às 6 da manhã e o que chega às 5 da tarde recebe o mesmo que eu. Onde está, né, essa justiça? Pensaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. Então começaram às 6 da manhã e receberam 1 denário. E mais para frente, esses que começaram às 6 da manhã, começaram mais cedo, não é? Murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalhavam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele respondendo disse, amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque sou bom? Bom, quando nós vimos esta passagem, nós vamos... Bom, então Jesus está o quê? Preconizando uma injustiça. Não é? Porque como é que os trabalhadores das 6 da manhã recebem o mesmo trabalho, o mesmo pagamento do que os que começaram no final do dia? Então, vamos ver. Então, obviamente, a parábola, né, as parábolas de Jesus têm um sentido figurado. Né? Nós não estamos falando de pagamento monetário, do pagamento que nós conhecemos aqui na Terra. Mas, o que é esse denário? O que é esse pagamento? É o sentimento, é a conquista espiritual de cada um. Não é? Então, vejam que o Senhor combinou que todos receberiam 1 denário, a mesma quantia. Mas trabalharam em horas diferentes, não é? E quantidades diferentes. Não depende da quantidade de horas trabalhadas, mas da dedicação nas horas trabalhadas. Aí é que está a diferença. Então começa o quê? A nos explicar que não necessariamente aqueles que começaram às 6 da manhã tiveram a mesma dedicação dos que começaram na última hora, que era às 5 da tarde. Ou seja, provavelmente os que começaram às 5 produziram muito mais, se dedicaram muito mais do que os que ficaram às 12 horas. Não é? E este denário é igual para todos. Então, não há injustiça nesta parábola, nesse ensinamento de Jesus. Mas o importante é o quê? Realizar o trabalho no bem com entusiasmo, com disposição e com alegria. Aí nós vamos ver o seguinte, que existem muitos operários, muitos trabalhadores diligentes, de boa vontade, não é? No meio desses, aí. Mas também existem os mercenários, não é? Vamos visualizar uma situação. Os mercenários, um exemplo, começaram a trabalhar às 6 da manhã, não é? Mas
às vezes não se dedicaram da mesma forma. Existem os trabalhadores, né? Isso, os ceifeiros do Senhor, que só se mexem, só demonstram trabalho quando tem alguém perto, não é? Existem os trabalhadores que trabalham olhando no relógio, ou quando que vai acabar, não é? Ou trabalham para servir o que? A César, para mostrar ao mundo que são caridosos, que são bondosos, que fazem algo bom. Mas poucos são os ceifeiros que se entregam em entusiasmo, em disposição, em alegria e em extrema dedicação. Então, esta é a grande diferença. Esses são os tipos, né, dos trabalhadores. Então, vamos prosseguir. Então, resumindo, o denário não é uma moeda, não é? Mas ele é o quê? Um pagamento realizado com entusiasmo, ou seja, né, o trabalho, alegria, disposição, produz paz de consciência e o sentimento do dever cumprido. Vamos abrir um parênteses aqui. Já que estamos no centro espírita, né, se estivéssemos em qualquer outra instituição, seja religiosa ou de caridade, enfim, não importa. Nós temos que, vamos nos colocar, né, como trabalhadores espíritas, como os frequentadores, colaboradores, o que for. Todo mundo chega entusiasmado à casa espírita, né? Alguns chegam através da dor, outros através do amor, outros através da sede do conhecer, o que é maravilhoso. Todos nós estamos o quê? Buscando algo melhor, algo diferente. Mas a grande verdade é que muitos ficam só no entusiasmo, né? Então é aquele trabalhador, aquela pessoa que chega, faço e aconteço, me coloco em tudo, eu quero fazer tudo, eu quero dar o melhor de mim, eu quero fazer tudo. Mas é o fogo de palha, não é? Então, vocês já ouviram falar do fogo de palha, não é? É isso, fogo na roupa, né? O fogo de palha, é uma coisa assim. Enfim, fogo na roupa é pior ainda, né? Porque aí tem que sair correndo mesmo. Esse é o mais perigoso. Aí, alguns passam desse estágio do entusiasmo e vão para a alegria. Então, você vê, né, que o trabalhador, né, que o servidor de Jesus, vamos também colocar como um todo, né? Não só o centro espírita. Ele é alegre, ele é entusiasmado com o trabalho que ele se incumbiu a fazer, não é? Aí chega um determinado momento em que ele vai bem, né? Ele até chega a ter disposição, se alegra, aí passa 1, passa 2, passa 3. Aí, por exemplo, né, num grupo de estudo começa com 30, 50 pessoas, né? Um curso de passe com 20, 30 pessoas e ficam 5 no final. Mas é uma maravilha, por quê? Todo mundo começou entusiasmado, todo mundo começou alegre. Aí começaram a trabalhar, mas aí talvez a disposição começa a cair. Ah, mas hoje não quero ir. Vai bem, né? Começa os primeiros meses, foi tudo bem. Então, alguns param ali, né? Na questão da disposição. Os que conseguem ultrapassar, né, esse meio termo, começam a ter paz de consciência, né? Ou seja, nossa, que bom, né? Eu fui, fiz algo de bom, saí de lá melhor do que entrei, não é? Não fica lá contando no relógio. Ai, hoje tem centro. Ai, nossa. Vocês conseguem imaginar? Por exemplo, um Chico Xavier. Imagina, Chico Xavier, num domingo ensolarado de Uberaba, né? Porque só quem já pisou em Uberaba sabe o calor que é. Olhar ali na janelinha do centro, né, da casa dele e falar, nossa, 2.000 pessoas. Vocês conseguem imaginar Chico Xavier com essa postura? Não, né? Conseguem imaginar Divaldo Franco? Ai, outra palestra amanhã? Vocês conseguem imaginar? Não. Aí vocês falam, mas isso aí é espírito de outro gabarito. É, com certeza, eles são, sim. São espíritos de uma outra evolução. Então, vamos voltando ao nosso mundinho, pobres mortais, né? Que somos trabalhadores, eu e você, frequentadores, simpatizantes, o que for. Vou dar um exemplo que é mais fácil, né? Porque é uma situação em que nós lidamos muito, não com trabalhadores daqui, mas assim, né? Um exemplo que nunca aconteceu, tá, gente? Por favor, não é um exemplo. Vamos supor que eu estou ali, né? No passe, e eu estou olhando o relógio. Nossa, 90 pessoas hoje, né? 5 passistas. Gente, melhor que não deu passe. É melhor. Porque vai prejudicar quem está sentado. Não vai fazer bem a quem está dando, porque a pessoa está com pressa, não vê a hora de ir embora, não é? Então, aí, fica, né, a sementinha. Isso é um exemplo só, que eu só estou dando um exemplo típico. Seja qual for. Pessoa que vai auxiliar na lanchonete. Nossa, amanhã, né, a coordenadora do trabalho me disse que talvez apareçam 200 pessoas. Tem que fazer 200 coxinhas. Imagina uma situação dessa, não é? Ai, então, melhor do que não faça. Porque o que não for depositado
com amor. O que não for dedicação ímpar não produz paz de consciência e não dá o sentimento do dever cumprido. Mas se você falar, não, mas eu fui, não sei, tem pessoas que ainda, não é, que trabalham, que se esforçam, que cumprem e ainda tem essa lacuna para ser preenchida. Todos têm, às vezes a gente tem um dia que a gente está cansado, não é, que a gente não está bem fisicamente, mas a gente precisa lembrar, quando vier nessas situações, a gente vê, vamos lembrar dessa roda, né? Essa meia roda viva. Onde que nós estamos aqui? Como os trabalhadores de Jesus. Porque alguns de nós não somos trabalhadores de centro espírita ou nenhum voluntariado qualquer. Mas onde nós estamos no mundo, na vinha do Senhor, nessas etapas aqui. Então, continuando. Jesus conclui a parábola dizendo: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Quem somos nós? Quem que você acha que nós somos? Quem que vocês acham que nós somos aí? Os últimos, os primeiros? Ninguém tem um palpite? Muito bem. Então vamos lá, gente, não tenham medo. Bom, então deixa os espíritos respondem para nós, então. Então, já que todo mundo está mudo, né? Deixa os desencarnados responderem. Que, aliás, gente, um parênteses, não sou eu que trago toda essa maravilha, não é? Isso nós estamos expondo informações que estão nas obras, não só a Doutora Lírio, como também Caio Bachuto, não é? E Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não é um espírito Zé Mané que está falando, não é? São espíritos de um outro escalão, né, de evolução. Então, muito bem. Quem somos nós, não é? Nós somos aqueles que fomos chamados em outras horas, 1, 2, 3, 4. Cada um sabe de si, não é? Não precisa ir lá ficar, isso não importa. Convidados para esta vinha tantas e tantas vezes, mas preferimos César. Mas lembra? Dá a César o que é de César? Preferimos César, preferimos o mundo, preferimos as coisas passageiras, preferimos as coisas materiais, as paixões, os vícios, os poderes, enfim. Aí, mais uma vez, estamos nós sendo chamados na última hora que nos resta, não é? Então, cabe a nós agora aproveitar esta oportunidade ou não, porque todos estamos, mais uma vez, dentro desta sala e fora dela, a todo instante sendo convidados novamente. Mas aí fica a questão, não é? Ainda não responderam. Por que poucos são os escolhidos, se muitos foram os convidados? Tem que ter um motivo, não é? Todo mundo está na Terra, então todo mundo tem que receber alguma coisa, não é? Todo mundo está aqui por algum propósito. Basta estar o quê? Na vinha, no trabalho, né? Basta vir para o centro, vamos fazer uma coisa mais simples. Basta vir no centro espírita? Basta ir visitar um hospital? Basta ir um dia na caravana para receber o salário? Não. O que vocês acham? Não. Lembra do salário, hein? Não é monetário, lembra-se bem. Basta eu vir, né? Basta vir. Ó, eu vim no centro, sentei aí. Venho aqui 20 anos, 10 anos, estou sentada, às vezes na mesma cadeira, né, a pessoa senta. Basta vir ao centro para obter aquele denário? Não. Todo mundo concorda, né? Então vamos ver o que os espíritos dizem. Não, porque o salário é o quê? Consciencial. Consciencial. Não basta estar na atividade para receber, mas cumprir o dever consciencial de servir a Deus com entusiasmo, alegria e disposição. Então vejamos, para realizar alguma tarefa, seja ela dentro do centro ou não, qualquer lugar no bem, não é? Alguns levam mais tempo, outros menos tempo, não é? Uns têm um despertar mais breve, outros demoram mais, não é? Mas qual que é o prêmio disso tudo, não é? É a alegria, é a disposição, é o prazer espiritual, né, da nossa reforma, do dever cumprido, do bem-estar, de fazer o bem, não só a nós, mas ao nosso próximo. E aqui fica a outra informação. Poucos são, porque são poucos que servem de forma diligente.
Então, às vezes, lembra daquela roda? A pessoa começa, não é? Vai bem, aí chega na disposição, então começa a dissipar, não é? Ela não consegue engajar naquele trabalho, né? Naquele serviço. E quando nós vemos essas situações, a gente tem que sempre lembrar que não basta nós virmos, por exemplo, assistir a palestra como nós estamos hoje. Nós temos que ir para casa e tentar fazer uma reflexão. O que isso se encaixa na minha vida? O que isso despertou na minha consciência? O que eu posso fazer com esse conteúdo para passar para frente? Não é? Não passar para frente, pegar o livro de Espíritos e dar na cabeça das pessoas, não é isso. Passar para frente através do exemplo. Porque quando Jesus, né, Jesus, o pai de família, nos chama, né, o Senhor nos chama para trabalhar, ele não está falando para a gente ir para a África, gente, largar tudo que tem e ir lá para a Índia, para a África. A nossa missão, a ceifa, né, o nosso trabalho começa dentro do nosso próprio lar. Aliás, começa dentro de nós mesmos, porque o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Porque nós sabemos exatamente o que nós temos, que nós não colocamos para fora, que as pessoas não sabem e que nós temos receio, temos às vezes medo de encarar. Não é? Mas está aí o Espiritismo, a oportunidade do trabalho no bem, porque é através do trabalho sincero, dedicado, alegre, com disposição, que nós crescemos. Não é? Que nós, muitas vezes, não é? Temos aquela situação que a gente ouve muito, né, nas palestras espíritas, ao resgate das faltas, né, reparação dos erros. Nossa, que coisa triste, né? A gente pensa em reparação, resgate, parece que está dando chicotada. Não é. Muitas vezes, quando a pessoa se dispõe a trabalhar no bem, não é? No amor, no serviço, se entrega por completo, ela se transforma. Se transforma. Veja o maior exemplo da nossa humanidade, Paulo de Tarso, o maior perseguidor dos cristãos, não é? Que se transformou em uma encarnação. Então, vejam o que os Espíritos nos dizem, né? Poucos que servem de forma diligente. Então, não é a quantidade, não é? Mas é a qualidade do nosso trabalho, é a qualidade do nosso serviço, não é? Na seara de Jesus. O obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça e da má vontade. Bom, boa vontade conservado à disposição, não é? Então, é trabalhar sem condições. Não, eu vou começar a ir ao centro, eu vou começar a fazer o curso quando eu conseguir um trabalho, ou quando eu fizer isso. Isso são condições que, para Deus, para os espíritos superiores, gente, desculpa, né? Eu não tenho outro palavreado melhor, mas não cola. Sabe por que não cola? Porque eles sabem exatamente com quem eles podem contar. Então, quando nós começamos com as desculpas, né? Mas eu queria fazer, né? E aí vem todos alguns motivos. Porque eu arrumei um trabalho não sei aonde. Porque agora eu moro longe. Olha, eles sabem exatamente com que eles estão contando. E sabem, né? Nós estamos apenas enganando, não enganando a palavra errada, mas a nossa própria consciência, não é? Estamos postergando um trabalho que poderia ter começado agora, não é? E o que os Espíritos também nos dizem, que não é a quantidade. Nós não precisamos vir ao centro ou ir fazer uma caridade, fazer algo na seara do Senhor 7 vezes na semana, 24 horas por dia. Mas desde que o mínimo que nós façamos, nós precisamos estar ali, de corpo e alma. É essa a proposta. Agora, aquele que pode dar mais e mais na mesma intensidade é maravilhoso. Mas em nenhum momento os espíritos estão dizendo: larga toda a família, larga filho, marido, larga tudo lá em casa, aquele ser maravilhoso que nós temos sentado no sofá a este momento, e vai ao centro. Até meia-noite, fica até meia-noite. Uma vez na semana dá para ficar, até dá, mas que isso já começa a ficar meio tenso. Então, vamos pensar, não é? O que é o retardamento? Não é o retardamento mental, tá, gente? Não é isso. É o retardamento, ou seja, o atraso. Será que eu não comecei numa tarefa, né, num trabalho, no bem? Qual o motivo? Por preguiça? Por má vontade? Por dificuldades que eu mesmo estou criando? Ou existe uma situação real? Como, por exemplo, as pessoas adoecem, não é?
As pessoas precisam cuidar de um parente querido que está imobilizado. Enfim, tem situações que os espíritos sabem que nós não estamos capazes de fazer. Pessoas que entram como assistidos à casa espírita não estão em condições de assumir trabalhos espirituais ainda. Mas podem muito bem participar de um grupo de orações. Pode muito bem fazer uma recepção, ajudar na lanchonete. Tem outros trabalhos. Gente, trabalho é o que não falta. Eu estou mentindo? Não, não é? Bom, trabalho é o que não falta. Agora, tem alguns trabalhos que sim, não é? Não tem como dar lugar para preguiça, má vontade, falta de estudo e de disposição, não é? Então, continuando. Karl Schutel, que é considerado o apóstolo do espiritismo no Brasil, olha o título, tá, gente? Não é qualquer, não é? Ele nos diz no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que essa parábola, né, dirige-se muito aos espíritas, quando deles andam por aí sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo obra contraproducente, ao mesmo tempo abandonando seus interesses pessoais, deveres de família e de sociedade. Então vejam que os que andam, não é, sem estudo, sem prática, sem orientação. Então não adianta nós virmos só no grupo de estudo. Não adianta também. Precisamos praticar, mas tem hora de receber. Como é que eu vou praticar sem saber? É verdade. Como é que você vai dar um passo, querer um passo, sem fazer um curso, sem praticar, sem se integrar, né, ao trabalho espiritual? Claro que existe, sem se orientar. Porém, a gente não pode parar por aí. Essas 3 situações são contínuas, fazendo e continuando, não é? Mas tem alguns espíritas, muitos dos espíritas, né, como palavras dele, que fazem, às vezes, tudo isso, mas estão o quê? Sai daqui da porta do centro para fora, é outra situação, não é? Literalmente se transforma. Então, precisam ainda trabalhar, não é? E, obviamente, eu me incluo em muitos desses adjetivos, para não falar outra coisa, não é? Enfim. São muitos os que trabalham, mas poucos os que ajuntam, edificam, tratam como devem a vinha que foi confiada à sua ação. Então vejam, né, meus amigos, a seriedade. Então, aqui fica uma nota. Quando nós nos comprometermos a um trabalho, seja na casa espírita, seja onde for, de caridade, ou com alguma pessoa, o que for, nós precisamos sempre lembrar que o nosso compromisso, não estou falando trabalho material, né, gente? Trabalho material, ele é o compromisso com a empresa, o seu patrão, né? Você tem que receber o salário material, mas quando nós nos comprometemos, não é? Com o trabalho na casa, seja um atendente fraterno, seja um passista, seja um palestrante, o que for que nós escolhemos, né, e tivermos aptidão, não é conosco em si, conosco, como eu digo, como trabalhador, com os dirigentes da casa, com a diretoria, que nós temos que dar contas. Não é? Às vezes a pessoa chega toda, né, entusiasmada, alegre e feliz, eu quero, faça contexto, eu sou médio há 300 e tantos anos, né, há 3.000 anos atrás, da época de Jesus, maravilhoso, 3.000 anos, até antes, né, de Cristo. Mas começa, né, a locomotiva, faça contexto, e de repente a pessoa desaparece. Agora, para quem que é a satisfação? Para mim? Para vocês, não. A satisfação não é nenhuma satisfação, é a consciência de cada um. Todos nós, sem exceção, antes de encarnarmos, nos comprometemos de alguma forma, seja em missões menores, começando pelo nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso vizinho, com o nosso esposo, com a nossa esposa, ou com situações maiores. Cabe a cada um as prioridades. E as prioridades não cabe a nós, uns aos outros, questionar. Não é? O que é prioridade para mim pode não ser para você. E vice-versa. Para algumas pessoas, a prioridade é o quê? Comprar o carro do ano. Então, eu vou ter 5 trabalhos, porque eu não posso ir para o centro se eu tiver um carro meia boca, né? Como se diz em São Paulo. Então, cada um tem uma prioridade. Eu moro, não sei, 40 minutos daqui. Eu também. E muita gente mora muito mais longe. Não dá para vir no centro. Prioridade da pessoa, gente. Agora, que nós lembremos daquele slide, não é? Anterior. Os mentores sabem, Deus sabe, nossa consciência sabe se o nosso retardamento, o nosso atraso na ceifa de Jesus é por preguiça, por má vontade ou por desculpismo, não é? Então, continuando aqui.
Há uma outra ordem de espíritas que nenhum proveito tem dado ao espiritismo. Olha só, gente, isso é Caibar Schutel, tá? Não sou eu que estou falando, por favor. Os espíritos superiores, eles são muito amorosos, né? Porém, eles são firmes, eles precisam nos passar, precisam nos alertar. Encerram-se em 4 paredes, não estudam, não leem e passam a vida a doutrinar espíritos. Vocês conhecem essa pessoa? Que, né, desde 300 mil anos, né, de trabalhador espírita, de médium, de não sei o quê, vive a doutrinar os espíritos, a fazer acontecer, mas não estuda, não lê, não precisa estudar, né, não, né, já tem experiência, vive dos fenômenos, não é? E sem estudo não tem como se aperfeiçoar, né? Não tem como a gente absorver cada vez mais essa verdade. É um estudo constante, gente. Bezerra de Menezes, com todo respeito, Bezerra de Menezes, tá? Que é um outro espírito também de uma outra envergadura, disse que se nós lêssemos 100 vezes o Livro dos Espíritos, ele não conseguiria ser penetrado, tá? As primeiras 100 vezes. Para um espírito como ele, falando dele, precisaríamos, as primeiras 100 vezes, o Livro dos Espíritos não poderia ser penetrado. E nós lemos o Livro dos Espíritos, fazemos um curso básico. Fazer o curso básico de novo. Fazer o curso básico de novo. Bezerra de Menezes está falando que dura 100 anos para começar a penetrar. 100 vezes, né? Para penetrar o Livro dos Espíritos. Ele, né? Espíritos dessa envergadura. Então, muito bem. Vocês desculpam a minha exaltação, tá? Não é nada pessoal. É que é de arrepiar, né? As coisas que a gente escuta e vê, né? Pessoas saindo um pouco do nosso patamar, mas os trabalhadores espíritas no geral, ou seja, de qualquer outra, né? Esses que fazem self-help, né? Livros de autoajuda, as abobrinhas que a gente vê escritas, usando mensagens de Jesus, usando verdades distorcidas, não é? Então, isso é realmente de entristecer. Bom, a lição da parábola, né, sobre os olhos dos maus, segundo Caibar Schutel, os invejosos que cuidam de si próprios, que da coletividade, os personalistas, os egoístas, que veem sempre mal as graças de Deus em seus semelhantes e querem todas para si. Então é aquele, né? Ai, fulano tem uma vida tão boa. Ai, nossa, isso não acontece para mim. Pois é. Ai, tem um marido tão bom, você tem um marido tão bom, uma esposa tão boa, né? Mas ninguém vê as cabeçadas que nós já demos, né, no passado. Não, talvez não nessa vida, mas em outras, né? Gente, uma coisa é fato. Se a pessoa tem uma vida relativamente serena, não é? O que não é 100%, porque neste planeta isso não existe, tá? Mas digamos que tem uma vida confortável, tem um desacato aqui e ali, mas é porque ela trabalhou para isso. Seja nessa existência ou em outra. Não veio de graça. Não é? E aquele que está ainda aos trancos e barrancos, não é, na dor, e como muitos de nós já passamos e estamos passando, também vai sair dessa situação. E também provocou essa situação. Então, não existe o Deus lá, você vai ter uma vida boa, você não vai. Você vai pra... A gente já ouviu falar disso aqui no centro. Não é? Não existe céu, inferno, castigo. Essas coisas não existem dentro do Espiritismo. O que existe é estado de consciência, ação e reação. Mas olhem os espíritos nos alertando. Vamos começar. Agora é a hora de começar. Última hora, gente. Às 5 da tarde nós somos chamados. Fomos chamados às 6, fomos chamados às 9, às 3 e por aí vai. E 300 e tantas encarnações. E aqui nós ainda estamos. Não é? Então, a hora de começar é agora. Bons espíritas, meus amados, sois todos obreiros da última hora. Todos viestes quando fostes chamados, uns poucos mais cedo ou mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eu acho maravilhosa essa passagem, porque existe muitos espíritas, né, falando, eu sou do trabalho da última hora, né? Se gabando aí de ser de última hora. Isso deve ser uma vergonha, não é? Porque, primeiro, olha só, gente, Constantino também não é um espírito comum, tá? Isso aqui são espíritos de um outro nível. Olha lá, de bons espíritas. Ele não está dizendo todos os espíritas, começa por aí. Se nós somos no Evangelho, segundo o Espiritismo, abrimos lá características do homem de bem, vai estar lá. O que é o bom espírita cristão? Bons espíritas, olha só,
Mas a gente já não, expira, já me enquadro. Fui no centro uma vez, já estou lá, né? Já sou parte. Maravilhoso, ótimo. Mas olha só, o final do parágrafo, que lindo. Há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisesseis penetrar nela. Que vergonha, não é? Para nós. Ah, mas nós somos da última hora. Chegou a hora, finalmente, né? Caiu a ficha. Ou está caindo para alguns. E para alguns vai cair hoje, não é? Que eu vou aparecer lá em sonho, com slide lá no rosto. Que não é possível que nós não vamos sair daqui refletindo nessas mensagens. Não é possível, não é? Que o nosso espírito não vai despertar de alguma forma. Ei-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esquecei nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, gente, é o começo, não é? Começa agora. Tem outra, deixa para outra vida. Depois, tudo bem, nós vamos cada vez mais, né? Adiar, e as situações difíceis continuando. Não é? Isso é só a nossa vida, que é uma passagem, né? Um instante na eternidade, segundo a descrição dos mentores. Não é? Aí, doutor Alírio faz uma observação importante, que essa mensagem deixa clara, né, que muitos espíritas hoje, né, que estão à frente do movimento espírita, não só no Brasil, como no mundo todo, já tiveram outras oportunidades e fracassaram. E não há mais tempo para falir novamente na seara de Jesus. Chegou a hora, não é? Aí você fala, mas só então é para quem é coordenador não sei o quê, né? Não. Uma andorinha só não faz verão, não é? A partir do momento que nós temos acesso a essas informações, é a nossa obrigação, nosso dever de posse dessa riqueza, passar para frente. Ah, mas eu não sei falar inglês. Passa através do exemplo. Dê um livro para alguém. Não é? E não é para ficar lá batendo, né, gente? Aqui, livro dos Espíritos. Não é isso. O exemplo. Não é? O amigo não, né? Seja até irônico. O companheiro do trabalho que não ora na sua cara todos os dias. Você fala bom dia todos os dias, a pessoa não olha para você, quem tem um problema? Né? Então, mas e usar o quê? De misericórdia. Uma hora a pessoa vai se tocar. Talvez não nessa vida, mas em outra. Não é? E tudo bem. Eternidade, gente, ninguém está com pressa. Acabou esse negócio de pressa, de sangria desatada, mas temos que começar agora. Não é? Começar agora nesta vinha maravilhosa que estamos sendo chamados. Então, para refletirmos, vai aí algumas perguntas que o Dr. Alírio Cerqueira nos demonstra. Pensamos, não respondam, por favor, só respondam para si mesmo, tá? O que eu estou fazendo com a hora que Deus me concede para o trabalho no bem? Aquela hora que nós estamos em casa, não é? Ou fazendo seja lá o quê? O que eu estou fazendo? E estou desperdiçando tempo para ver o que acontece? Estou utilizando o tempo disponível para realizar o bem no limite das minhas forças ou estou fazendo mais ou menos, né? Quando der tempo, se der tempo, eu chego lá no centro. Se precisar de mim para trabalhar, você me chama. No limite das minhas forças, para a minha transformação, para auxiliar no processo de regeneração da Terra. Aqui vai a dica. Não precisamos, novamente, repito, ir para a África para participar da regeneração da Terra. Começa dentro da nossa casa. Porque é do nosso lar, da nossa família, célula master da sociedade. É que vai começar o quê? A se espalhar. Dos nossos filhos, para os nossos netos e por aí vai. Não precisa ir para a África, para a Índia, trabalhar na Cruz Vermelha. Já tem essas pessoas para fazer. Cada um sabe do seu, cada macaco com o seu galho, né? Então, cada um já tem o seu galinho já. E esse aqui, a começar dentro de nós, porque nós não vamos ter lugar aqui na Terra se nós não nos modificarmos, não é? Esse tempo está chegando, não vai acontecer amanhã. Vai demorar, sabe-se lá quantos séculos, mas, gente, nós não vamos mudar em 2, 3 encarnações, não é? Então, repentinamente, alguns talvez consigam, não é? Mas a maioria talvez demore um pouco mais de tempo. Então, vamos refletir sobre isso. Quero realmente ser um ceareio da vinha de Jesus ou vou desperdiçar a hora que me resta? Não é? Mais uma vez, o que nós queremos? Porque em Mateus, no capítulo 9,
no versículo 37, né? Jesus diz aos seus discípulos, olha só, naquele tempo, hein? A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E aí, dá a impressão que hoje, há 2014 anos, tudo mudou. Tem muitos trabalhadores, realmente. Tem muitos trabalhadores. Cristãos, espíritas cristãos, seja o que for. Mas poucos são os ceifeiros fiéis ainda. E há muito trabalho a ser feito. Então, a ceifa cresceu, o número de indivíduos cresceu, disseminou-se, porém, ainda são poucos os realmente fiéis, não é? Na seara de Jesus. Jesus precisa de ceifeiros atuando junto ao Consolador no movimento espírita? Ele tem nos convidado? O que vocês acham? O que é isso aqui que nós estamos fazendo hoje à noite? Convite de quem? Meu que não é? Aqui. O que vocês acham? Que precisa de pessoas como nós, não é? Trabalhando junto à disseminação da mensagem de Jesus, do Consolador. Tem nos convidado? O que nós fazemos aqui toda segunda-feira? Eu vim para receber. Receber, ouvir, processar. Receber, sim, porque nós precisamos, todos nós, sem exceção. Mas chega uma hora que é a nossa hora de passar para frente. Não é? Então, tem os convidados, sim ou não? Sim, ok. Quanto se dispõe a utilizar com eficiência e eficácia todos os talentos que tem? Quantos passam pelas instituições espíritas como convidados e quantos permanecem trabalhando na seara, servindo a Jesus com fidelidade nas atividades que lhe foram confiadas? Então lembra, né, daquela escala do entusiasmo, a alegria, a disposição, aí começa, né, a balançar. Lamentavelmente, são muitos os convidados e poucos os escolhidos, porque poucos perseveram na tarefa até o fim. Então, com isso, nós vamos caminhando para a parte final da nossa palestra, com a mensagem, um trecho da mensagem de Erasto, Missão dos Espíritos. Eu convido a todos a vocês lerem, espíritas ou não. Essa mensagem é muito importante, muito bonita do Evangelho segundo o Espiritismo. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. Queridos amigos, trabalhar no bem não é fácil. Não foi fácil para Jesus, que não devia nada para ninguém, não é? Jesus não tinha nada a resgatar, todo mundo concorda? Espírito puro, não é? Governador do nosso planeta. E nós? Trabalhar no bem não é fácil. Por quê? Além de termos de lidar com nossas dificuldades íntimas, que nós só conhecemos, muitas vezes um familiar difícil, encarnado, e os desencarnados, os nossos irmãos que ainda não aceitam que nós queremos entrar nessa seara. Então não é fácil. Como que nós conseguimos dar o primeiro passo e continuar? Tem que ser com persistência, com paciência. Não é chegar à casa espírita, ler lá, vou ler as obras do Allan Kardec esse ano, né? É a resolução 2015, vou ler todas as obras. Não, pegue um livro, leia-o, estude profundamente. Outro ano você pega outro, cada um no seu ritmo, desde que nós consigamos absorver aquele conteúdo, não é? E usufruir. Paciente, perseverante. Na primeira dificuldade, o trabalhador some do centro. Na hora que precisava estar aqui dentro. Ou nós, frequentadores, simpatizantes, primeira dificuldade, não vou no centro, eu tive um dia triste. Pois é, precisa ir hoje. Hoje tem que estar aqui. O dia que está feliz, fica lá fora, vai comemorar. O dia que está triste é o dia que precisa vir, gente. E o dia que está feliz, vem assim mesmo para ajudar os outros. Porque gente que precisa de um ombro amigo é o que não falta. Não é? Porque hoje é o outro, amanhã somos nós. E nós vamos querer alguém para nos amparar. Não é? Então, fica aí a mensagem do nosso querido Erasto, que também é um espírito de muito gabarito, que é só o discípulo de Paulo de Tarso. Não é? Então, vocês vejam que ele é muito iluminado. Como é que a gente sabe, né? Então, aqui, a pergunta é, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram, né?
Quais os sinais, então, que se reconhecem daqueles que acharam um bom caminho? Naqueles que já conseguiram entrar, né, na reta, conseguiram entrar lá na vinha, ó, agora eu vou começar, né, e continuaram, e são dispostos, e estão ali, né, quase que na satisfação do trabalho, né, que já envergou na alma, já penetrou na alma daquela pessoa. Pelos princípios da verdadeira caridade, do ensino e da prática, porque também não é só vir aqui, né, ou dar palestra, ou dar um curso de estudo, ou fazer atendimento fraterno, e não se esforçar em praticar. Mais uma vez, não somos perfeitos, mas precisamos começar o quê? A exercitar o que aprendemos, não é? Pelo número de aflitos a que levem consolo. Aí você fala, não, mas aí eu tenho que ficar que nem o Chico Xavier, atender 2.000 pessoas? Não. Faça uma prece sentida. Uma vez, olha, gente, não é pedir muito, no seu evangelho lá, uma vez na semana, uma prece sentida a todos os hospitais, a todos os asilos, vocês vão ver o alcance, não é? Isso é o começo. Claro que quem puder fazer mais, mas comece aos poucos, não é? O número de aflitos. A gente não sabe o que acontece no plano espiritual. Quando nós conversamos com alguém, um atendimento fraterno, um passe, seja até numa reunião mediúnica com os espíritos desencarnados em busca de auxílio, outros não, é uma multidão que nós conseguimos tocar. Nós não encarnados, os mentores, que são mais esclarecidos que nós. Então, precisamos refletir sobre isso. Pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, né? Até que ponto a pessoa deixa de lado alguns interesses pessoais para servir aos trabalhos do Senhor? Até que ponto, não é? Pelo seu desinteresse pessoal. Então, aquela pessoa que vem já pensando o quê? Na recompensa, que, mas Deus está vendo o que eu estou fazendo, então, melhor que comece a refletir um pouco mais, não é? E Jesus já dizia, né? Peço misericórdia, não sacrifício. Nenhum de nós. Então, a abnegação não é chegar e dar tudo que tem, ficar sem nada, e não. É, sabe, conseguir, pelo menos uma vez, né, gente? Eu não tinha esse compromisso, eu vou para o centro, vou fazer uma coisa útil, eu vou visitar alguém doente. Vamos começar aos poucos, né? Aos pouquinhos a gente vai melhorando. E pelos triunfos de seus princípios. Caiba Chutan também nos diz que o perfil do ceareiro fiel, né, é a constância, né, a assiduidade, o desinteresse, né, que a gente já viu, a boa vontade e o esforço no trabalho assumido. Né? A pessoa começa um trabalho, uma tarefa, ela se esforça para continuar. Né? No primeiro desafio, não desiste de uma hora para outra. Não se faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade, e ainda mais, da permanência do obreiro até o fim. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Então, fica aí a mensagem. Então, essa última frase, né, para nós refletirmos. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Vejam lá, né, imaginamos que seja o Cristo. Tem gente de tudo quanto é tipo ali. Ele não está vendo religião, cor, raça, idade. Não importa, gente. Idade avançada, jovem, não importa. É a hora de começar agora. Não é? Nós temos a eternidade. A hora de começar agora, não é amanhã. Já tenho 80 anos, e daí? Vai desencarnar, eu vou desencarnar, você vai desencarnar, e vai começar de novo. O que nós aprendemos, o que nós fizermos, vai ficar conosco, não é? Para outras oportunidades. Mensagem do Espírito da Verdade, para nós finalizarmos. No capítulo 20, item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. O Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente,
a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Esta parábola, queridos irmãos, é uma porta de esperança a todos nós, não é? De reflexão, da oportunidade que nos está sendo dada mais uma vez. E a hora é agora de nós começarmos o nosso aperfeiçoamento, a nossa reforma, a nossa reflexão. E eu gostaria de desejar a vocês um feliz 2015, que nós possamos não só apenas trocar o calendário material, não é? Dos meses, os 12 meses a seguir e dos muitos que virão, porém que nós possamos trocar os calendários das nossas almas e desabrochar as virtudes que nós temos depositadas em nós, as sementes, não é? Que são muito mais do que 12. São muito mais do que 1, 2, 3 dezenas de encarnações. Muita paz a todos.